Fala pessoal, hoje com uma proposta um pouco diferente aqui para vocês, para falar sobre esse livro, Mentes Impiedosas, do Taj Nathan. O que acontece é que eu comprei esse livro algumas semanas atrás e muitas pessoas pediram para dar minha opinião, para saber se valeria a pena comprar, investir ou não. Então aqui vai a minha opinião. Primeiramente, do que é que se trata esse livro? O Taj Nathan, ele é um psiquiatra forense formado na Inglaterra e ele utiliza nesse livro para falar de 10 estudos de casos. Ele vai comentar sobre 10 pessoas que ele avaliou de alguma forma, em algum contexto forense, geralmente dentro de prisões, para explicar ou tentar trazer para o leitor como entender as motivações dessas pessoas. Ele é bem crítico assim da forma de diagnóstico mental que a gente tem, tentando trazer mais a parte subjetiva do indivíduo, da mente dele, do que é que se passa na situação subjetiva de cada um dos sujeitos. Não apenas indicar que ele tem diagnóstico X, Y, Z, mas da onde que vem isso e como é que essa pessoa vivencia o mundo e como é que a história dessa pessoa ajuda a gente a entender. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente positivo do livro, de, digamos, superar um pouco um diagnóstico apenas comportamental e encerrar por aí, mas tentar uma compreensão mais aprofundada dos indivíduos para tentar até entender, que é o objetivo do livro, né? Mostrar ao leitor por que algumas pessoas vieram a cometer crimes. Então, como são 10 estudos de caso, a gente não tem como dizer que é do todo, né? Que isso representa todas as pessoas que cometem crimes. Mas ele dá uma boa visão e inclui tanto homens quanto mulheres, o que eu achei uma coisa positiva, já que raramente a gente tem estudos sobre mulheres que cometeram crimes. Esse livro daqui, ele não é um livro que vai, digamos assim, ser uma base para a sua atuação quando você estiver fazendo avaliação psicológica forense ou entrevistando indivíduos ou coisa do tipo. Ele dá casos, dá situações, mas ele não serve para, digamos, lhe ensinar a fazer isso. Ele serve para dar uma segunda visão sobre como interpretar algumas situações ou como se portar em algumas situações. Isso não quer dizer que é um livro errado ou que traz concepções equivocadas sobre psicologia, psiquiatria no âmbito forense. Na verdade, ele traz muita coisa atualizada e concreta, sensata, que a gente tem estudos que comprovam isso. Só que se você não conhece isso antes, você não consegue nem identificar no livro. Então, ele fala, por exemplo, do PCLR, que é o teste para se avaliar a psicopatia, só que ele não se aprofunda nisso. Ele fala sobre neutralizações cognitivas, está lá, só que se você não sabe o que é uma neutralização cognitiva, você não consegue identificar no texto a presença disso ou que ele avaliou essa forma. No livro ele também fala sobre o uso de rapport, sobre o uso de perguntas, como administrar essa situação complicada que é uma avaliação psicológica com pessoas que nem sempre estão querendo ali falar com o psiquiatra, no caso dele, ou com o psicólogo. Então ele dá esses indicativos de que coisas técnicas psicológicas, psiquiátricas foram utilizadas, só que ele não se aprofunda nisso para que você, na sua prática, venha a utilizar. Apesar disso, ele também não utiliza, pelo menos eu não identifiquei, nada que seja equivocado, errôneo, é tudo muito... apesar de não dar referências, está tudo dentro dos conformes do que a gente espera em psicologia e psiquiatria forense. Então, apesar de ser um livro que eu diria que ele é mais true crime do que de aprendizado, é mais sobre crimes para você conhecer, saber de casos e se aprofundar um pouco nisso, ele não vai necessariamente ser algo que vai ser ali a referência que você vai utilizar em um laudo, em um parecer, mas que talvez ele dê uma visão diferente sobre os seres humanos e as pessoas que cometem crimes e por que elas cometem crimes. Então, pessoal, é isso que eu achei do livro. Eu acho que vale a pena você comprar com esses adendos de antemão. Quando eu li o título Mentes Impiedosas, eu achei que ia ser ruim de antemão, mas decidi ler e me surpreendi. De fato, ele não é aquele livro que vai trazer para você uma maneira inovadora de se fazer, ele não vai ser uma referência para colocar em um laudo ou parecer, mas ele ajuda a gente a compreender os fatos de maneira concreta.